tudo bem? Como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou apresentar o passo a passo deste casaquinho de tricô na vertical. Ele é feito nesse sentido, numa peça só. Muito simples, fácil de fazer, envolve só ponto meia, ponto tricô e as laçadinhas para fazermos as casinhas dos botões. É feito com carreirinhas encurtadas, fica muito bonitinho. Eu coloquei uma fitinha para um detalhe a mais. Você pode usar as cores que você quiser, se você quiser estabelecer um padrão de listras, utilizar sobras de lã. Muito simples, prático, bonito, vai ficar legal para você presentear, para você passar o seu tempo, utilizar as suas sobras de lã. Eu espero que você goste. Vamos junto comigo neste casaquinho? Eu vou usar para este casaquinho essa lã Cisne Todo Dia Colors. É um fio mesclado, muito bonito. Então, inicialmente, eu coloquei nas agulhas retas número 13,5 um total de 58 pontos. E vamos dar início ao nosso casaquinho. Na primeira carreira, então, faremos todos os pontos seguindo este padrão. Eu vou fazer aquele ponto pipoquinha aqui no início. Então, eu sigo por toda a carreira. Na primeira carreirinha e na segunda, eu vou fazer o primeiro pontinho. Depois eu vou tirar sem fazer. Mas agora eu faço ele. Então, vou fazer ele em meia e na sequência um tricô, novamente. Um meia, um tricô. Vou seguir até o finalzinho dessa carreira, fazendo sempre um meio, um tricô, um meio, um tricô, um meio, um tricô. Todos os pontos. Encerrada a primeira carreira, vamos virar e voltar o nosso trabalho. Então, nesta carreirinha, que é a carreirinha número 2, eu farei o primeiro ponto. Mas lembra, eu só fiz ele na primeira carreira e na segunda carreira. Nas demais carreiras, na terceira, quarta, quinta e todas as outras, eu vou tirar esse primeiro pontinho sem fazer. Mas agora eu vou fazê-lo. Então, ele está em meia, eu vou fazer ele em tricô. Então, o primeiro pontinho, invertendo o pontinho que se apresenta. Depois, o próximo ponto, ele se apresenta em tricô. Então, eu faço ele em meia. Está em meia, eu faço ele em tricô. E eu vou conseguir uma sequência agora. Ficou um tricô, um meia, um tricô, um meia. E eu vou seguir por toda essa segunda carreira, invertendo os pontinhos. Fazendo um tricô, um meio, um tricô, um meia. Prontinho. Segui por toda a segunda carreirinha, fazendo as inversões. Finalizei. Vamos virar o trabalho e novamente vamos pela carreira número 3, fazendo essa inversão. Tirando, então, lembrando que a partir de agora eu tiro o primeiro pontinho sem fazer e começo a inverter a partir do segundo pontinho. Então, olha só, ele se apresenta em meia, eu faço ele em tricô. E vou até o final, tá? Em tricô, faço em meia. Então, vai ser um tricô, um meio, um tricô, um meio até o final. Isso na carreira número 3. E depois eu vou virar o trabalho e vou voltar pela carreira número 4, invertendo novamente. Onde for tricô, eu faço meia, onde for meio, eu faço tricô. Eu vou fazer essa carreira número 3 e vou voltar com a minha carreira número 4. Fiz as 4 carreirinhas conforme combinamos. Vamos virar o trabalho e eu vou repetir essa sequência, invertendo os pontos por mais uma carreira. Então, seguimos lá, tirando o primeiro pontinho sem fazer e invertendo os pontinhos até o final. Prontinho, está finalizada a carreirinha número 5. Formamos agora, com esse ponto pipoquinha, a beiradinha do casaco, onde lá no final nós vamos pregar os botões. Agora, vamos começar a diferença. Então, eu vou anotando aqui, porque nós vamos estabelecer um padrão a ser repetido a cada 6 carreiras. Então, eu vou anotar a primeira carreira, o que faremos, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, para depois darmos continuidade sem ficar olhando para o vídeo o tempo todo. Então, nessa primeira carreira, que é a carreira que é a carreira que faremos diferente,
começaremos fazendo os 5 primeiros pontinhos, então é a primeira carreira. Os 5 primeiros pontinhos, ele vai ser feito, eu vou colocar um asterisco aqui, e a gente vai lembrar que esse asterisco é aquele da pipoca, que é o ponto pipoquinha, onde eu faço um meia e um tricô, e na volta eu sigo invertendo os pontos. Então, eu vou fazer 5 pontos em pipoquinha, depois eu vou fazer 48 pontos em tricô e novamente 5 pontos na pipoquinha. Lembrando que o primeiro pontinho tiramos sem fazer. Então, segue assim, ó. Primeira carreira, estamos estabelecendo o padrão. 5 pontos em pipoquinha, um meio, um tricô, 48 tricôs e termino com 5 pontos em pipoquinha também. Eu vou fazer toda essa carreira. Lembra que o primeiro pontinho eu tiro ele sem fazer, mas eu conto com ele. Então, os 5 pontinhos da pipoquinha estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo tendo tirado o primeiro sem fazer, ele entrou na conta. E agora eu vou seguir, então, com os 48 pontos em tricô. Olha, segui pelos 48 pontos em tricô e finalizei os 5 últimos pontinhos fazendo a pipoquinha. Vamos agora para a segunda carreira desse novo padrão que estamos estabelecendo. Então, na segunda carreira, nós faremos assim, ó. Eu começo fazendo os 5 pontinhos na pipoquinha e depois eu vou seguir por 32 pontos em tricô. Essa já vai ser uma carreira encurtada, então eu não vou finalizar ela, eu vou fazer os 32 pontos em tricô e daí nós vamos virar o trabalho. Mas quando eu fizer os 32, eu volto para virarmos juntos. Então, segunda carreira, 5 pontos na pipoquinha, 32 pontos em tricô, para podermos virar, essa vai ser a primeira carreira encurtada. Fiz os 32 pontinhos em tricô e olha, não terminamos a carreira. Então, agora, nós vamos deixar esses pontos sem terminar, nós vamos virar o nosso trabalho e voltar essa carreira. E nós voltaremos essa carreira fazendo da seguinte maneira. Vamos escrever aqui para visualizar o padrão que está sendo estabelecido. Então, na terceira carreira. Então, na terceira carreira, eu começo fazendo 32 pontos em tricô e finalizo ela com os 5 pontinhos da pipoquinha. Assim, vamos fazer a terceira carreira. Vou voltar 32 tricôs e os 5 pontinhos da pipoquinha. Vou fazer esse combinado e já volto. Finalizei a carreirinha número 3, que acabamos de combinar, e vamos virar o trabalho para seguir para a carreirinha número 4. A carreira número 4 desse padrão que estamos estabelecendo, ela também será uma carreira encurtada. Então, nessa carreira faremos assim, ó. Então, vamos escrever para poder visualizar. Quarta carreira. Eu começo fazendo os 5 pontinhos da pipoquinha e sigo agora com 48 pontos em tricô. Novamente, quando eu fizer os 48 pontos em tricô, eu vou virar o trabalho, porque também essa será uma carreira encurtada. Então, quarta carreirinha do nosso novo padrão. 5 de pipoquinha, que é a bordinha, o início do trabalho, o final, sempre começo com isso. Faço 48 pontos, daí vamos virar. Eu vou fazer esse combinado e já volto. Olha, fiz os 48 pontinhos em tricô e sobraram esses na agulha, que eu não vou finalizar. Então, agora vamos virar também o nosso trabalho para seguirmos com a quinta carreira desse novo padrão. A quinta carreira desse novo padrão, ela será feita assim, ó. Então, quinta carreira. Eu vou fazer 48 pontos em tricô e vou finalizar com 5 pontos na pipoquinha. Então, olhando de pertinho, 48 pontos em tricô e 5 pontos em pipoquinha. Vou seguir. Faço 48 pontos em tricô, finalizo com a pipoquinha. Eu vou fazer a minha quinta carreira. Olha lá, finalizei essa carreira. Então, agora, nós vamos virar
o trabalho para seguir pela sexta carreira, que é a última carreira do padrão que estamos estabelecendo. Então, a carreira número 6, a sexta carreira, ela será da seguinte forma. Eu começo fazendo os 5 pontinhos da pipoquinha, faço 48 pontos em tricô e finalizo ela agora com 5 pontos na pipoquinha. Então, essa sexta carreira, ela é completa. 5 pipoquinhas, 48 tricôs e os 5 pontos em pipoquinhas lá no final. Lembra que o primeiro pontinho eu tiro sem fazer, mas eu conto com ele, certo? Eu vou fazer a minha sexta carreira então e já volto. Prontinho, finalizei a sexta carreira do padrãozinho que estabelecemos. Já podemos perceber que devido às carreiras encurtadas, já vai ficando mais largo aqui do que essa outra parte. Nós vamos começar agora novamente na primeira carreira do padrão que estabelecemos. Então, eu vou começar agora fazendo 5 pontos na pipoquinha, 48 tricôs, 5 pontos na pipoquinha. Vou voltar com uma carreira encurtada, com 32 pontos. Novamente, 32 e 5 pipoquinhas. Voltamos com a carreira número 4, com 5 pipoquinhas, 48 tricôs. Novamente, viro, porque ela também é encurtada. A quinta carreira e a sexta carreira. Isso daqui é o que nós vamos repetir agora. Então, faremos agora repetições dessas 6 carreiras. Eu vou fazer essas 6 carreiras por 7 vezes. Eu já fiz uma vez junto com vocês. Então, nós vamos fazer mais 6 vezes isso daqui, para conseguir chegar até a primeira cava. Então, olhando mais de pertinho, essas são as carreiras que nós repetiremos. Repetiremos por mais 6 vezes cada uma das 6 carreiras, conforme fizemos agora. Eu vou repetir esse processo mais 6 vezes. Vamos lá? Eu vou repetir as 6 vezes esse padrão e já volto. Pronto, fiz as 7 repetições. Então, olhando desse lado, o fiozinho que começamos está aqui, que está a ponta da agulha. Olhando desse lado, em cordões de tricô, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 cordões de tricô. Então, para conseguirmos os pontos para a manguinha, vamos proceder da seguinte maneira. Vou começar essa carreira, tá aqui, ó, na menor parte, né, o fio. Vou começar essa carreira da forma como sempre começamos, fazendo. Tirando o primeiro pontinho sem fazer, aqui ele se apresenta em tricô, então eu faço em meia, tá em meia, faço em tricô, está em tricô, faço em meia, e o último em tricô. Fiz aquela beiradinha da pipoquinha, os 5 pontinhos. Vou seguir agora por 21 pontos em tricô. Então, vamos lá. Prontinho. Então, no total agora, temos aqui os 5 pontinhos da borda em pipoquinha e 21 pontos em tricô. No total, temos 26 pontos. Sobram aqui na agulha, então, 32 pontos. Esses 32 pontos eu vou tirar num ganchinho e vou deixar eles em espera. Então, eu vou tirar aqui eles, só por passar eles aqui pro ganchinho. Se você não tiver um ganchinho como esse, você pode usar um pedaço de lã extra. Ponha numa agulha, passa pelos pontos e dá um nozinho. Vai fazer o mesmo papel do ganchinho. Pronto, passei lá os 32 pontos, eu fecho e deixo aqui em espera. Então, agora, nós temos que novamente colocar os pontos que serão, que formarão a manga. Eu tirei aqui 32 pontos, então, eu vou devolver para a agulha 32 pontos. Eu vou devolver da seguinte forma, ó. Faço assim, coloco lá. Faço uma voltinha, coloco lá. Uma voltinha, coloco lá. Uma voltinha, coloco lá. Então, eu vou contar 32 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou seguir
até conseguir colocar os 32 pontinhos. Prontinho, coloquei os 32 pontinhos na agulha. Agora, eu vou voltar essa carreira da mesma forma que vínhamos fazendo. Então, vou fazer os 5 primeiros pontinhos com a pipoquinha. O primeiro pontinho, agora não tem como deixar, né? Então, nessa primeira carreirinha, vamos ter que fazer o primeiro pontinho. Então, vou fazer lá o primeiro pontinho em tricô. Passo o fio aqui na frente, não tem como deixar de fazer esse primeiro pontinho, né? Como a gente vinha deixando antes, é só na primeira carreira. Então, primeiro em tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu consegui montar aqui os pontos da bordinha, então, os 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou seguir por 32 pontos em tricô. Pronto, fiz os 32 pontinhos e essa vai ser, então, a primeira carreira encurtada. Então, vamos virar aqui e voltar o nosso trabalho. Então, vou voltar daquela forma que estávamos fazendo. Sigo por 32 pontos em tricô, finalizo os 5 últimos pontos invertendo os pontinhos para formar a pipoquinha. Terminei a carreirinha. Vamos virar agora para voltar para essa próxima carreira, que será uma carreira encurtada. Então, agora eu sigo fazendo os 5 pontos da pipoquinha e depois 48 pontos em tricô. Então, lembrando que a partir de agora eu tiro esse primeiro pontinho sem fazer, apesar de contar com ele. Então, tirei ele, o próximo será em meia. Vou fazer os 5 e depois os 48 em tricô. Segui com os 48 pontinhos em tricô. Como essa é uma carreira encurtada, vamos virar o trabalho e voltar fazendo 48 pontos em tricô e os 5 últimos com a pipoquinha. Vamos lá, seguir até o finalzinho dessa carreira, conforme combinamos. Vamos virar o trabalho e nessa carreira da volta, agora, nós faremos todos os pontos. Essa não é uma carreira encurtada. Então, essa eu farei 5 pontos em pipoquinha, sigo com 48 pontos em tricô e os 5 últimos também em pipoquinha. Eu vou fazer essa carreira completa e volto. Terminei a carreirinha, que não foi uma carreira encurtada, que segui com todos os pontos. Muito bem, nós terminamos agora, nessas carreiras que fizemos aqui na manguinha, a primeira repetição daquilo que nós combinamos antes. Aquele padrão para as repetições de carreiras encurtadas. Então, fizemos até agora essas 6 carreirinhas aqui na nossa manga. Nós vamos fazer um total de 8 dessas repetições. Então, vamos repetir 8 vezes essas 6 carreiras. E depois disso, nós voltamos para combinar se é o momento de passar para a parte das costas ou se continuamos na manga. Olha lá, terminei aquilo que combinamos. Fiz as 8 repetições daquelas 6 carreirinhas. No entanto, dobrando a manguinha, eu acredito que ela vai ficar muito estreitinha. Então, nós vamos fazer novamente mais 2 repetições. Então, eu já tenho 8, teremos um total de 10 repetições daquelas 6 carreirinhas encurtadas. Vou fazer mais 2 repetições. Volto daqui a pouquinho para darmos sequência. Fiz mais 2 sequências conforme combinamos e agora temos um total de 10 repetições dessas 6 carreirinhas. Eu acredito que a largura da manguinha agora esteja conveniente ao tamanho do casaquinho que estamos fazendo. Então, agora, seguiremos por 26 pontos, para daí arrematarmos os pontos da manga. Então, começo lá com o primeiro pontinho sem fazer, aqui os 5 potinhos da pipoquinha. 1, 2, 3, 4,
5. Vou fazer agora 21 pontos em tricô. Fiz os 21 pontinhos, somado a esses 5, temos 26 pontos aqui e 32 pontos nesta outra agulha. Então, agora nós arremataremos esses 32 pontos, daquela forma que já sabemos, 2 pontinhos juntos, volta para a agulha, 2 pontinhos juntos, volta para a agulha. Vou fazer isso até o final da carreira, arrematando todos esses pontos. Eu arrematei todos os pontos e já deixei uma quantidade de linha generosa aqui para depois fazermos a costura dessa manguinha. Muito bem. Novamente agora, eu tenho que prender o meu fio aqui, na onde que eu estava vindo com os 26 pontos. Eu vou amarrar ele aqui bem pertinho do primeiro fio. Amarrei bem pertinho do primeiro fio. E agora, nós vamos colocar esses outros pontos que estão em espera, nós vamos voltar ele para outra agulha. Então, essa carreira nós estamos vindo com essa carreira. Então, eu tenho que colocar esses pontos de frente para continuar por eles, tá? Então, vou tirar aqui, vou passar eles do alfinete que eu tinha em espera para a agulha. Então, os 32 que nós arrematamos, vamos devolver. Pronto. Isso. Voltamos e ficou desta forma. Agora, nós vamos dobrar aqui, porque essa é a manguinha, e seguir por essa carreira, por esses pontos, para terminarmos a nossa carreira. Então, lembra, nós estamos na primeira carreira daquela sequência das 6 carreirinhas. Então, eu só vou continuar aqui com o ponto bem juntinho. Só puxo bem o fio para fazer essa união dos 2 pontinhos. E sigo em tricô por esses pontos, quando chega lá no final, os 5 últimos na pipoquinha. Finalizei aquela carreirinha e agora estamos assim, ó. Nosso casaquinho já tem uma forma. Depois é fazer o acabamento, costurando essa manguinha. E agora nós vamos seguir com essa carreira que tá completa, com os 58 pontos, fazendo as carreiras encurtadas. Essa carreira que eu vim já contou como a primeira daquela sequência de 6 carreiras. E agora nós vamos repetir aquela sequência de 6 carreiras, fazendo as carreiras encurtadas e toda a extensão das costas. Nós iremos fazer um total de 15 daquelas sequências de carreiras encurtadas. Depois que fizermos as 15, aí vamos olhar se é suficiente a largura das costas ou se é necessário mais algumas repetições. Então, as repetições a que me refiro agora são essas. Aquela que combinamos, que fizemos na parte da frente, na manguinha, sigo pelas costas. Essa carreira conta como a primeira daquela sequência de 6 carreirinhas. Vou voltar e fazer as repetições que combinamos então. Vamos lá. Olha só, fiz as 15 carreiras conforme nós combinamos e o nosso casaquinho está assim. Tá ficando muito bonitinho. Eu acredito que, embora a gente já tenha feito o dobro dessa quantidade, mais um, aqui nós temos essas beiradas, o que acrescenta na largura. Então, as 15 que fizemos até agora não foram suficientes. Então, eu farei mais 2 sequências daquelas sequências de repetições daquelas 6 carreiras. Então, eu vou fazer mais 2 e já volto. Fiz mais 2 repetições daquelas 6 carreiras conforme combinamos. E contando desde essa carreira inicial, quando começamos as costas, temos um total de 17 repetições daquelas 6 carreiras. Formamos, então, assim, a parte das costas.
Agora é o momento, o meu fio tá aqui, é o momento de fazermos aqueles pontos até certa altura, colocarmos esses em separado, para depois continuarmos a parte da frente do casaquinho. Então, repetindo o processo quando fizemos essa manga, eu vou fazer aqui um total de 26 pontinhos, 5 em pipoquinha, 21 em tricô, e coloco os demais pontos em espera. Então, começo lá em cima, vou fazer os meus 26 pontos, lembrando que os 5 primeiros, que eu vou contar com eles, eu faço em ponto pipoquinha. Já volto. Fiz, e agora vou colocar os 32 restantes num ganchinho ou num fio em espera. Então, vou passar todos esses pontos lá pro gancho. Pronto. Depois disso, vamos colocar novamente na agulha os 32 pontos que colocamos em espera para formar a manga. Então, só faço uma voltinha, ó. Pego o fio, passo pelo dedão, coloco lá. 1, 2, 3, 4, vou colocar 32. Coloquei 32 pontinhos na agulha e agora vamos retornar essa carreira. Olha, e vamos agora começar aquele padrão de repetição das carreirinhas encurtadas para formarmos a manga. Então, aquelas 6 carreiras que repetimos para formar a manga, repetimos 10 vezes aqui. Então, vou fazer 10 vezes aquela repetição. Aquela repetição conforme já combinamos, né? É a essa repetição que eu me refiro. Essas 6 carreiras, faremos novamente elas 10 vezes, para conseguirmos a outra manga do nosso casaquinho. Olha, assim estamos. Fiz as 10 repetições daquelas 6 carreiras e formei a manguinha. O fio está aqui. Então, faremos agora 26 pontos, para depois arrematarmos os pontos desta manga. Então, começo lá fazendo aqueles 5 pontinhos, conforme fazemos desde o início. Tirei o primeiro sem fazer, inverto. É tricô, eu faço em meia, é meia, eu faço em tricô, é tricô, eu faço em meia, é meia, eu faço em tricô. Deu 5. Agora, eu vou fazer mais 21 pontinhos. Então, sigo por 21 pontos em tricô. Depois dos 5 pontinhos em pipoquinha, 21 pontos em tricô, restam na agulha 32 pontos. Esses 32 pontos, nós arremataremos. Então, daquela forma, pego 2 pontinhos juntos, volto na agulha, pego 2 pontinhos juntos em meia, volto para a agulha, e assim eu vou até o final, sempre fazendo 2 pontinhos juntos, volto para a agulha. Vou arrematar todos esses pontos. Pronto. Arrematei os pontos, já formamos a outra manguinha. Deixei uma quantidade de fio boa aqui para depois fazermos a costura. Agora, nós estamos vindo com a carreira nesse sentido, certo? Agora, nós precisamos voltar esses pontos para a agulha para continuarmos essa carreira. Então, eu estou indo com a carreira, eu vou amarrar o fio aqui neste pontinho. Amarrei o fio no primeiro pontinho, e agora vou devolver esses pontos que estão aqui, nesse ganchinho, para essa outra agulha. Só vou trocando eles. Pronto, devolvi os pontos para a agulha, e agora vamos dar sequência àquela carreira que estávamos fazendo.
Então, continuo aqui, vou pegar junto neste ponto, bem juntinho, separado, vou pegar aqui bem juntinho, para dar continuidade. Sigo em tricô, os 5 últimos, com o ponto pipoquinha. Pronto, terminei aquela carreirinha e todos os pontos ficaram numa única agulha. Esta carreira contou como a número 1 daquele padrão de repetição das 6 carreirinhas. Eu vou fazer aquelas 6 carreiras, aquelas 6 repetições de carreiras encurtadas por 7 vezes, da mesma forma que fizemos desse lado. Então, vou fazer 7 repetições daquele 7 repetições daquelas 6 carreiras e depois vou fazer 5 carreirinhas com o ponto pipoquinha, igual fizemos aqui no início. Eu fiz as 7 repetições daquelas 6 carreirinhas e daí eu me lembrei que temos que fazer as casinhas dos botões. Então, eu voltei para finalizarmos juntos. Eu fiz a opção de colocar esse botãozinho tipo pérola. Eu vou colocar 3, vou colocar 1, 2, 3. Então, vamos às casinhas dos botões. Fiz as 7 repetições daquelas 6 carreirinhas e já fiz 2 carreiras em um meia, um tricô, um meio, um tricô e voltei invertendo em um meio, um tricô, um meio, um tricô. Então, para a primeira casinha do botão, vamos proceder da seguinte maneira. Vou começar a carreirinha da mesma forma que fazemos sempre, tirando um pontinho sem fazer e invertendo o pontinho. Ele está em tricô, então eu vou fazer em meia. Tá em meia, vou fazer em tricô. Está em tricô, vou fazer em meia. Está em meia, vou fazer em tricô. Pronto. Eu vou fazer agora a primeira casinha, depois dos 5 pontos. Então, uma laçada e vou pegar 2 pontos juntos. Agora, aqui a gente vai pensar assim, ó. Aqui eu vou ter que fazer ele em meia. Então, aqui eu vou arrematar esses 2 pontos em tricô. Depois que peguei os 2 pontinhos juntos, eu vou contar ele como 1. Eu vou invertendo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz os 8, laçadinha. Os 2 juntos. E agora vou pensar. Esse pontinho está em meia. Eu vou ter que fazer ele em tricô. Então, esses 2 aqui eu vou pegar juntos em meia. Para compensar aquela laçadinha. E ela eu já conto como 1. Tá aí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laçadinha. Então, laçada. E agora eu vou pensar lá nesse pontinho. O pontinho aqui está em tricô, significa que eu vou ter que fazer ele em meia. Se ele é em meia, eu vou pegar esses 2 juntos em tricô. Os 2 juntos em tricô. Sigo agora com meia e um tricô. Sigo por essa carreira, finalizo ela, ela será a carreira número 3. Volto invertendo os pontos, inclusive invertendo na laçadinha, que será a número 4. Mais uma, a número 5. E daí sim eu vou arrematar os pontos. Arrematei os pontos e finalizamos. Olha só, agora eu vou pegar aquele fio, colocar numa agulha, aquele que havíamos deixado, costurar e esconder o pontinho. A mesma coisa nessa manga, costurar e esconder os pontinhos. E vou colocar os 3 botões.
Já preguei os botõezinhos. E agora, eu tô colocando uma fitinha. Eu peguei uma fitinha daquela mais fininha vermelha, eu tô com ela aqui desse lado, e eu tô passando nesses buraquinhos que resultaram da carreira encurtada. Eu vou passar em todo esse comprimento aqui, e vou fazer o arremate. E vou fazer a mesma coisa aqui, vou também passar aqui a fitinha. Isso é opcional, você faz se você achar que vai ficar legal. Eu acho que fica um detalhe bem bonitinho. Então, eu vou aproximar um pouquinho para você ver como eu tô fazendo. Então, tá lá assim, né, o buraquinho. Eu tô deixando 2 aqui embaixo e pego com uma agulha de crochê 2, por baixo de 2 fiozinhos. Então, vou deixando 2, passando por baixo de 2. Pego lá a fitinha, dou uma laçadinha na fitinha e trago ela. Pronto, daí eu tenho que, cada vez que eu passo, claro, arrumar para ela ficar esticadinha. Então, novamente, vou lá, deixo os 2 que estão aqui perto da fitinha que eu acabei de passar, vou nos 2 próximos. Então, lá, 2. Sempre de 2 em 2, quero os fiozinhos das carreiras encurtadas. Passo novamente e puxo. Cada vez que eu passei, volto lá e arrumo. Vou fazer isso em todo o comprimento e volto para juntos fazermos o acabamento. Pronto. Eu acabei de passar as fitinhas, passei por todo o comprimento. Quando passamos, vai esticando assim, esticando, que ela vai se ajeitando. Então, com o auxílio de uma agulha de costura e uma linha de costura também vermelha, nós vamos costurar essa fitinha do lado de dentro. Então, eu vou cortar o excesso, ela tá um pouquinho grande, corto um pedacinho, deixo bem pequenininho, e daí esse pedacinho é o que nós vamos costurar aqui, ó, fazer um acabamento aqui do lado de dentro. Então, só dar uns pontinhos mesmo, para não ficar escapando a fitinha. Então, na própria fitinha, costura. Faz o acabamento, costura a fitinha, corta a pontinha. Aí tá pronto. Vou fazer isso nas 4 partezinhas da fitinha, né? Cortar e costurar. Cortar e costurar. Casaquinho finalizado. Ele ficou num tamanho de mais ou menos 9 meses a 1 ano. Ele ficou maravilhoso. A combinação de cores no padrão das listras, eu acho que dá um charme todo especial. E a fitinha também. Para esse modelinho, para essa receita, você pode brincar com as cores. Você pode fazer com padrão, você mesmo pode estabelecer um padrão de listras e colocar. Vai ficar muito charmoso. Eu espero que você tenha gostado de fazer esse casaquinho. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se você tem dúvidas, faça perguntas. Eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Foi uma alegria tê-lo por aqui. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua atenção e pelo carinho de sempre. Grande abraço.